E isto é a mais pura verdade. Pois, enquanto eu achei que tudo o que eu tinha aprendido do homem estava correto conforme recebi, eu estava tranquila, pois eu achei que já sabia de tudo. E só depois de ensinar durante muitos anos, de maneira errada, foi que passei a implorar a Deus pela sua verdadeira sabedoria. E isto depois de ouvir Deus falando comigo de uma maneira poderosa por meio da própria Bíblia, como já foi dito, mostrando-me assim que em muitas coisas estava eu completamente errada. E o primeiro versículo que muito me chamou a atenção foi em Provérbios 16, 25, quando me disse: há caminho que parece ser direito, ou seja, correto ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. E quando eu terminei de ler este versículo, eu porém disse: Senhor, se o caminho onde estou não é o caminho correto, então me mostra o caminho certo. E passei a orar continuamente neste sentido. Isso me ocorreu em 1992, 11 anos depois de estar na igreja adventista. E o mais interessante é que eu já havia lido a Bíblia do começo ao fim, várias vezes, pois todo ano eu fazia o ano bíblico, desde que me batizei na igreja adventista. Acontece que eu apenas lia a Bíblia, do começo ao fim. Por isso eu não entendia como deveria, pois, como já foi dito, ela não deve ser apenas lida, mas, de uma maneira especial, examinada. E daí, porém, passei a clamar a Deus pela minha transformação, a qual era necessário ocorrer com urgência em minha vida, pois estava já cansada de ser apenas uma crente. E passei a suplicar também pela capacidade de entender a palavra, pois estava eu com muita sede de conhecer toda a verdade. E num certo dia, de repente, já em 94, eu pedi para que Deus falasse comigo por meio da Bíblia, algo que eu não tinha o costume de fazer. E de olhos fechados, clamei ao Pai para que falasse comigo. E então abri a Bíblia, e onde meus olhos parou, ali comigo o Senhor falou as seguintes palavras, em Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo 2,7. E quando eu terminei de ouvir estas palavras, fiquei maravilhada demais, pois acreditei plenamente que isto iria ocorrer realmente em minha vida. E o mais incrível de tudo isso é que em março de 1994, Deus, o meu Senhor e Pai, começou a me revelar coisas grandes e ocultas que nunca tinha passado pela minha imaginação. Coisas que para mim parecia uma verdadeira loucura. E só hoje é que começo a compreender que tudo era e é a mais pura, verdadeira sabedoria de Deus. No dia 6 de maio, sendo o mês das mães, em 94, Deus me revelou que sou verdadeiramente Eva, a qual foi mulher de Adão, no início da criação. E naqueles dias eu nada conhecia a respeito da reencarnação, e mesmo sem ter um claro esclarecimento, eu acreditei. E quando foi no mês de março de 1995, eu recebi de Deus uma outra revelação de muito grande importância, a qual eu também não tinha o conhecimento. Mas, antes da revelação,
eu fiquei 6 dias e 6 noites acordada, a começar pelo primeiro dia da semana, sendo a segunda-feira, a qual começa no pôr do sol de domingo. E o mais incrível é que em nenhum momento eu me senti mal. Muito pelo contrário, eu me senti muito bem. E todas as manhãs eu me olhava no espelho e estava com o rosto normal, como se estivesse dormindo a noite toda. E todas as manhãs eu perguntava para o Pai: Senhor, o que houve? Por que não estou mais dormindo? E quando completou os 6 dias, sendo no pôr do sol do sábado, conforme o nosso calendário atual, é que me deu sono, e então fui dormir. E quando foi uma certa hora da noite, eu acordei ouvindo a voz da consciência divina, me dando a resposta da pergunta que lhes fiz todas as manhãs: por que não estou mais dormindo? E a resposta foi: você ficou 6 dias e 6 noites acordada, a começar pela segunda-feira, para você entender que a segunda-feira é o primeiro dia da semana, pois o calendário fora modificado. Estas, porém, foi as únicas palavras que ouvi, suficiente para entender que o sábado, o qual eu guardava, era o 6º dia da semana, e que o verdadeiro sábado tem por nome de domingo em seu lugar. Daí, porém, passei a guardar o domingo, crendo plenamente que o mesmo está no lugar do dia por Deus abençoado e santificado lá no Éden. Hoje, mais do que antes, me sinto maravilhada por ouvir sempre a voz da consciência divina, me revelando os seus enigmas, os quais são todos os seus mistérios. Por isso assim me disse ele, o Pai, e continua dizendo, em Salmos 78, 1 e 2. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Abrirei em parábola a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 35. É verdade. Parábola e enigma é algo difícil de entender. É mistério. E como já foi dito, verdade é. Nem todos entenderão os mistérios de Deus, mas somente aqueles a quem foi concedido a graça para compreender, porque esses assim desejam e buscam o conhecimento de Deus.